pessoal, aqui é a professora Lorena Luna e esse é o nosso mini curso para a proficiência da UFRN. Nessa aula eu vou te mostrar alguns detalhes da prova que você precisa saber. Então eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Então vamos lá conhecer os detalhes dessa prova. As provas de proficiência, no geral, né, são provas de leitura e interpretação de texto. Certo? É a única habilidade que será exigida na sua prova é essa. Você vai precisar, né, basicamente, ler esse texto e responder as questões de acordo com o texto. Aí, como são as questões, né? Você vai encontrar diferentes tipos de questões. Questões de interpretação, de gramática, vocabulário, de tradução, certo? Quando eu digo gramática, são algumas coisas da gramática, assim, coisas simples, certo? A estrutura simples da língua, estrutura básica da língua. Tradução de trechos do texto, certo? Interpretação de acordo com o texto também. Vocabulário, muitas vezes é uma palavra que eles retiram do texto e perguntam um sinônimo, alguma coisa desse tipo, certo? Então, pode variar, né? Então, cada programa de pós-graduação, cada programa de mestrado e doutorado, eles têm essa liberdade de escolher como é que vai ser a prova, certo? No caso da UFRN, ela é nesse estilo, só que mais interpretação e tradução. Não tem tanto gramática nem vocabulário. Apesar de que você vai precisar ter o básico da gramática para conseguir fazer a prova, certo? Porque é com a gramática que a gente consegue formar as frases, entender as sentenças, entender as palavras, entender as sentenças, certo? É aquilo, não é gramática mesmo profunda, que você tem que ficar um tempão estudando, não é nada disso. É estrutura básica mesmo. Saber onde é que tem um verbo, saber onde tem um substantivo, saber quem vem antes e depois. Isso tudo vai facilitar a sua leitura. Então, preste atenção, você precisa saber dar aquele pedaço, certo? Da gramática, para você conseguir ler um texto. Não é só ler por ler, não tem como fazer isso. Então, você precisa realmente ter essa parte básica para conseguir ler e interpretar. Vocabulário é óbvio que vocês precisam ter, né? Porque é uma coisa que vai ajudar vocês, certo? Vai ajudar vocês na prova a reconhecer as palavras. Vocês não precisam saber pronunciar, é só você reconhecer a palavra e saber a tradução dela ou um sentido, certo? Que você consiga entender sem te prejudicar na leitura, certo? Então, uma coisa leva a outra. Olha só, quando a gente tem bastante estrutura da língua, né, que é a gramática, você pode usar isso a seu favor quando você não tem muito vocabulário, certo? É a mesma coisa das estratégias de leitura. As estratégias vão ser usadas a seu favor porque geralmente se estuda, né, para a prova e não dá tempo de adquirir tanto vocabulário, então as estratégias vão entrar para te ajudar nessa parte aí, certo? Então vamos lá. E aqui fiz um gráficozinho simples para a gente ver como são as questões da prova, certo? Os enunciados, o comando da questão, certo? A pergunta, todas elas são em inglês. Isso, todas são em inglês, certo? Vou deixar aqui para vocês as provas anteriores que eu tenho e também o link com mais provas para vocês baixarem da área que interessar vocês, certo? Então, os enunciados são todos em inglês, mas não é por isso que você precisa responder em inglês, nada disso, certo? Não existe prova de proficiência de mestrado e doutorado que exija que você saiba responder em inglês. Você vai precisar responder em português todas as questões, pergunta em inglês, resposta em português. Os tipos de questões, todas as questões são abertas, no caso são 5 questões, tá? Todas as provas são 5 questões, eles mantêm esse padrão há anos. Então, das 5 questões, 4 às 5 são abertas,
4 são de interpretação e uma de tradução. Eles pegam um trecho do texto e pedem para você traduzir. É autorizado o uso do dicionário monolíngue. Isso, gente, aqui é onde gera polêmica, né? Porque todas as provas aceitam que você use um dicionário bilíngue. O que é um dicionário bilíngue? É aquele que você, né, compra. Geralmente eu sempre indico os Oxford que estão ali. É aquele que tem português, uma parte português com a tradução em inglês e a outra parte inglês com a tradução em português. Então, são duas partes do dicionário, certo? Um dicionário monolíngue, o que é que ele não tem? O dicionário monolíngue não tem a tradução das palavras. Exatamente. O dicionário monolíngue vai ser todo em inglês. Como é que vai ser isso? Vai ser a palavra em inglês com sua definição em inglês também, certo? Mas eu vou colocar uma aula para vocês, para ajudar vocês a usarem esse dicionário. Então, é dividido por áreas, certo? Essa prova. As áreas são ciências da saúde, ciências biológicas, ciências humanas e sociais, ciências exatas e da terra, ciências agrárias e as engenharias, certo? Na hora de se inscrever, você vai precisar optar pela sua área, certo? Para poder fazer a prova. A correção da prova da UFRN é bem exigente. Eles gostam que você escreva bastante, contextualizando, lógico, com o texto, certo? Respondendo de acordo com o que eles perguntam. Você não vai tirar da sua cabeça nada, você vai encontrar as respostas no texto. Então, tudo que tiver no texto, naquela partezinha onde vai estar a resposta, vocês vão colocar lá. Então, vocês não devem responder só uma linha, tá, gente? Ah, é isso e pronto. Não. Você vai ver que na prova, tem uns modelos de prova que tem várias linhas. Aquilo é para ser preenchido mesmo, certo? Geralmente, eles colocam duas perguntinhas aí em cada questão. Então, você vai ter que responder mais do que uma em cada uma. Então, peguei aqui, gente, a prova de Ciências da Saúde, a que teve o ano passado, certo? Eles mantêm o mesmo modelo sempre. Então, peguei essa só para ilustrar aqui as provas, certo? Você vai precisar. Olha só será permitido o uso do dicionário inglês, como eu falei para vocês. Vou deixar a sugestão do dicionário aqui, certo? Quem estiver assistindo essa aula no YouTube, vou deixar na descrição. Quem estiver assistindo já dentro da plataforma do curso, vai ficar também abaixo do vídeo aqui, certo? Precisa ser uma caneta de tinta preta, certo? Tem aqui, ó, 3 horas. Você vai ter 3 horas para realizar toda a prova. Então, aqui, outra coisa, gente, os textos que eles pegam são textos bem científicos, certo? De pesquisa que aconteceu, não é o artigo todo. Eles fazem um resumo, certo? Não é um artigo todo, porque realmente não teria como, em 3 horas, você ler um artigo todo, né? Então, eles pegam textos bem acadêmicos, sempre foi assim, então, isso quer dizer que vai ser mais complexo de ler, certo? Mas nada é impossível também. Olha só, tem as conclusões aqui, uma pequena introdução, desenvolvimento e a conclusão. Não é um texto muito grande, tá vendo? Dá uma página e um pouquinho. Não é um texto muito grande, tem que ler com estratégia, justamente para poder realizar a prova em menos tempo. Aí aqui você vai se deparar com as questões. Olha só, todas em inglês, tá vendo? Aí aqui, os comandos das questões, gente, são fáceis. Não é porque está em inglês que você não vai entender. Não, não se desespere em relação a isso. Olha só. A primeira pergunta. Present the two explanations the text brings. Então, você vai apresentar duas explicações que o texto traz, certo? Então, os comandos são tranquilos de entender, tem muita palavra cognata aqui. Aqui, olha só, escreva sobre os dois achados da pesquisa,
certo? Então, assim, sempre vai ser isso. Present, sempre vai ter esses verbos de ação, certo? Na questão. Apresente, escreva, aqui também, ó. Present, de novo. Apresente a pesquisa, as questões da pesquisa. A4, escreva. Então, você tem que se preparar para esses comandos que vão aparecer aqui com certeza. E a última, translate, certo? Está pedindo para você traduzir essa partezinha aqui. No curso eu vou deixar práticas de tradução, certo? Que vai ser interessante para vocês. E basicamente é essa a prova, certo? Eu vou deixar aqui no curso também uma resolução de prova, certo? Para vocês verem como é que eu resolvo. Se vocês quiserem tentar as provas depois que assistir o curso todo e tentar para fazer as provas, vocês podem conferir o gabarito que tem na própria prova, certo? Eles oferecem o gabarito mesmo da prova, ou seja, uma expectativa de resposta. Eu vou mostrar até para vocês aqui para vocês verem o tamanho das respostas que eles esperam que vocês respondam. Tá, as questões, tá vendo ó, que não é tão pequena, também não nada anormal. Aqui também, olha só. Outra, as questões, né, que apresentam o texto. Essa aqui já é a expectativa daquela que eu estava mostrando para vocês. E a questão 5, que é a tradução, certo? Vou deixar o edital aqui para vocês também. As inscrições vão até o dia 11 de junho. A prova de inglês vai ser dia 2 de julho, certo? E, gente, uma curiosidade, quem for fazer espanhol não é autorizado o uso do dicionário de nenhuma forma, certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa mini aula de introdução e a gente se vê na próxima aula. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, se inscreve no nosso mini curso para a proficiência da UFRN. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo ou a próxima aula. Tchau!